Evangelista, bom dia. Então, vamos começar com o Luiz Fabiano, já que o assunto envolve. Depois tem muita gente com curiosidade de estar ao vivo aqui para saber mais sobre o CAP. Mas vamos começar com o Luiz Fabiano. O que você pode falar nesse momento? Bom, o Luiz Fabiano, ele, na verdade, ele chegou da China e nós já tínhamos um projeto para ele, né? E na medida do possível a gente foi evoluindo com ele, jogando e treinando no Capres. Nada no Capres é decidido por uma só pessoa. O Capres é um conjunto de pessoas onde cada um com a sua opinião odontológica, médica, fisioterapêutica, nutricional, reúne e toma uma decisão. Esse é o grande segredo do Capres, ter essa coragem de, antes que ele tenha uma patologia, faça-se um projeto de trabalho para ele, tem que ter coragem para fazer isso, né? No calor da competição, mas inclusive é uma prerrogativa do clube cuidar da saúde do atleta, é um centro de saúde, com as avaliações da ressonância magnética, com as avaliações da tomografia, tudo que foi feito, ele não tem uma patologia. Aí é que está o problema. Por que parar o jogador como ele não tem uma patologia? A cartilagem, né, uma estrutura que tem dentro da articulação, se gastou, acabou. Antes que isso aconteça, é só você analisar progressivamente, desde que ele começou campeão mundial no Porto, e ele vem evoluindo, o arcabouço muscular dele aumentou muito. Então, a estrutura óssea é a mesma e o arcabouço muscular muito maior. Então, o cuidado agora é pará-lo provisoriamente para estruturá-lo dentro do que é saudável, para ele ganhar massa muscular, a força, especificamente força para alguns gestos, né? Gesto de chute, e ele ganhar mais mobilidade com a saúde de 20 anos, para ele poder desenvolver com qualidade o que ele mais sabe fazer e que ele vinha fazendo, inclusive, muito bem. Alex, mas dentro disso, há uma previsão da volta dele? Eu seria leviano dar uma previsão agora. Eu sei que hoje eu sou cobrado o tempo inteiro sobre previsões, mas eu preciso ter respostas dele. Por exemplo, hoje ele evoluiu uma parte no treinamento que a gente chama de treinamento neuromuscular dentro do Capres e outra parte no campo. Então, dentro daquilo que a gente percebe, aí é monitorado com as avaliações que o Capres tem, né? GPS, frequencímetro, avaliações de força, simetria muscular. Quando ele estiver encaixado naquilo que a gente julga importante para estar desenvolvendo alta intensidade, que ele desenvolve, mas sem risco de provocar uma patologia, ele será liberado. Alex, o Milton chegou a falar que ele tinha uma dor no quadril e também que dava uma dor no joelho. Foi por isso que a gente iniciou o projeto. Foi isso que acendeu o alerta, no caso. Exatamente. No primeiro momento que ele relatava, porque o Capres tem processos de avaliações pós-jogo. Então, há um relato, tinha uma dor aqui, uma dor ali. E aí a gente resolveu fazer as avaliações com precisão para fazer treinamento com exatidão. E aí a gente resolveu fazer dessa maneira. Lembrando que só funciona dessa maneira se o treinador entende. Que a cabeça de todo o projeto sempre é o treinador. Então, como a gente está ajustado, ele entendeu, sabe da grande necessidade, mas é o momento de se pensar na saúde do atleta também, para a gente conseguir fazê-lo desenvolver o que ele melhor sabe. No caso, hoje foi o primeiro dia que ele treinou no campo, hoje, e já chegou a treinar com um grupo? Uma parte. Uma parte só. Sempre será controlado. Mas ainda com cuidado, no caso. Com cuidados. Alex, eu te pedi logo para fazer o boletim completo. Bruno Paulista, que reclamou de problema, o Paulão, e como é que está a recuperação do Breno, que o Milton tinha falado que ele não estava ainda 100%. Vou aproveitar para falar do projeto Lesão Zero, né? Então, Lesão Zero é justamente quando a gente tem lesão. O projeto Lesão Zero não é acreditar que nunca teremos lesão. Já disse isso 1000 vezes, né? Que a lesão é inerente ao esporte. Nós temos que ter responsabilidade, senão é muito fácil.
treina, acaba com o jogador, vem outro. Treina, acaba com o jogador, vem outro. Não acho que isso seja responsável. Então, o projeto Lesão Zero, para ficar claro, é quando nós nos reunimos, quando tem uma lesão, é esvaziar o DM e ficar zero. Então, o projeto Lesão Zero está com a luz máxima acesa. Paulão, estamos aguardando, porque a gente faz uma junta de médicos para avaliar a ressonância, para não dar um diagnóstico simples e puro. Uma lesão grau 2. Tá, mas aonde é? Qual a importância dessa lesão? Quanto tempo a gente pode acelerar o treino? Então, é uma junta e vai passar para a gente. Ainda não foi passado, está no momento de passar. O Paulão, a gente está aguardando o resultado, já está sem dor e a gente inicia um projeto de fortalecimento já hoje à tarde com ele. O Bruno Paulista treinou com o grupo, né? Já está melhor, tratou todo o período de folga e já conseguimos colocá-lo no campo. Breno e Wagner já fazendo trabalho de transição com força máxima em alta intensidade. Então a previsão também eu não posso dar, porque amanhã a gente pode ter uma resposta de dor pós-treino que é normal e a gente evolui isso dia a dia, mas já estão praticamente treinando parte física, transição com força, com intensidade, para a gente conseguir entregar para o Milton, mas a gente não sabe ainda o dia, mas já estão, graças a Deus, muito bem. Alex, boa tarde. Boa Pode-se tarde. presumir, então, que com relação ao Luiz Fabiano foi uma questão de investimento no patrimônio, né? Você para um jogador do valor do Luiz Fabiano para fazer uma recuperação para que o desgaste e a lesão não pudesse ser muito maior. É isso? Sem dúvida nenhuma. Ressaltando que tem que ter coragem para essas decisões. É claro que o clube preconiza isso, a saúde do atleta, e o que poderia causar um grande prejuízo maior lá na frente, quando a gente mais vai precisar, né? Então, nesse momento, a gente resolveu fazer um projeto para ele, para eliminar toda a possibilidade de uma possível patologia, que ele não tem no momento. Alex, eu acho que essa pergunta seria até, de repente, respondida melhor pelo preparador físico, mas como você, sendo gerente, eu acho que pode falar sobre o Anderson Martins, como ele chegou e se tem uma expectativa de quando ele estaria pronto mesmo, apto a ser titular, que essa é a tendência, né? A gente sempre aproveita a oportunidade para explicar o CAPRES, né? Eu, como gerente científico, não sou preparador físico, não sou médico, não sou dentista, mas organizo esse pessoal para falar a mesma língua. Então, de repente, eu coloco o holofote em cima do meu projeto fisioterapia, o outro em cima do seu projeto preparação física, o outro em cima do seu projeto nutricional. Então, as informações elas precisam estar unânimes, né? Então, quando tudo se converge para o mesmo centro, a gente dá um prazo. Ele chegou muito bem, porque geneticamente ele tem níveis de força muito altos, né? Você vê que ele estava um mês parado, ele fez o teste, eu me assustei com o teste dele, muito alto os níveis de força. Genético, aí tem um fenótipo, que é o que a gente tem que treiná-lo. Então ele precisa chegar nesse gap que ele tem entre a capacidade e o que ele tem de genética. Então esse gap a gente vai construir agora, está construindo, já treinou, está fazendo grandes treinamentos, sem nenhum relato, sem nenhum problema, mas a gente vai construir isso e parece que semana que vem a gente já tem ele praticamente pronto. Alex, só para na verdade ficar claro, para não escrever errado aqui, vocês constataram que havia algo, um incômodo no Luiz Fabiano, primeiramente por uma reclamação de dores no quadril. Sintoma, dor. Dor, mas foi no quadril. Sim. E essa cartilagem, onde é que é certinho? Que ele A tá cartilagem é no acetábulo, é na articulação, né? Aham. Toda articulação tem cartilagem, né, de proteção. Certo, mas qual articulação? Só Quadril. do quadril mesmo. Do quadril, Lado direito ou esquerdo? lado direito. Mas não tem nada alterado. Por isso que a gente teve que sentar para tomar uma decisão de construir um trabalho muscular para que essa dor passasse, que é só um sintoma. Mas a patologia não existe, a cartilagem está íntegra, o corpo dele está íntegro. Até é assustador, porque com 36 anos de idade, ele ter as articulações íntegras como ele tem, lógico, comuns a quem tem 36 anos de idade. Seria a cabeça do fio Isso. Alex, desde o episódio famoso entre o Petrone e o Lídio Toledo, lá atrás, a gente acompanhou diversos episódios entre fisioterapia e parte clínica, parte médica, Sim. em clubes de futebol. Isso não é? Como é que é isso aqui? Como é que funciona? Não no caso do Vasco especificamente, mas como o CAPES é um projeto amplo e tem a impressão que vocês troquem ideias entre todos os profissionais,
ainda há algum tipo de rusga ou esse entrosamento hoje é natural? Rusga zero. Lesão zero e rusga zero. Rusga zero, é pelo contrário. Eu acho que já amadureceu muito, né? Lá no Petrone, lá atrás, era inicial a fisioterapia, né? Eu lembro que em 2002, 2003 no Vasco, 2004 não podia entrar no vestiário. Então a fisioterapia ela foi se construindo essa necessidade de ter. Não tem rusga nenhuma. O Capres tem uma coisa em particular, que é justamente o entendimento que ao doutor indicar, prescrever um medicamento, ele discute com a nutricionista, por exemplo, a questão fisiológica da performance. Será que esse é melhor? Será que aquele é melhor? Isso não significa que ele está deixando de exercer a sua profissão ou sofrendo interferência de terceiros, que isso sim seria ilegal. O nosso conjunto de ideias aqui é transitar entre as áreas, transdisciplinar. Multidisciplinar é organograma, todo mundo tem nutricionista, não sei como é nos outros clubes, mas o Capres especificamente, essa transição entre as áreas. Então, no momento em que o preparador físico também discute que medicamento deve ser tomado, o médico tem uma amplitude, uma carteira de medicamentos, de princípios ativos que ele pode indicar. E hoje a gente, graças a Deus, a gente não tem nenhum tipo de... Para encerrar de minha parte, é mais conceitual agora. A gente está sempre interagindo e ver que a derrota, seja de um tipo... Vou citar 2 exemplos. Uma derrota do Flamengo, o que acontece? Finança não ganha jogo, começa a torcida, Finança não ganha jogo, conta em dia não ganha jogo e tudo mais. No caso do Vasco, às vezes pinta, mas também estrutura, Capres não ganha jogo. Eu queria saber, você pode não ganhar jogo, mas o quanto a estrutura do Capres favorece para que o jogo seja vencido lá na ponta. Em primeiro lugar, é normal, o torcedor é passional, né? A gente entende que a estrutura seria para ganhar jogo, né? A estrutura ela está favorecendo ao treinador executar o melhor trabalho para ganhar jogo, dentro das condições, né? Agora, a gente tem que entender também que é uma obrigação do clube você ter uma estrutura para atender o atleta, seja ela qual for a necessidade, nutricional. Eu não posso chegar no clube e o atleta procurar outro médico porque ele não está sendo bem atendido aqui. Então, a estrutura, é claro, que dependendo de uma especialidade, a gente consulta um especialista fora, que é também um conceito Capres, mas a gente entende que a estrutura ela é fundamental, né? A gente precisa evoluir como os times da Europa evoluem. Alex, queria que você falasse um pouquinho sobre o Caio Monteiro, que é um desses meninos da base que são sempre citados e tem vários problemas recorrentes. Queria que você explicasse um pouquinho a situação dele. Também um pouquinho do trabalho de vocês com esses meninos da base que estão subindo, né? Para adaptá-los também, como que está sendo feito esse trabalho? Bom, essa é uma outra questão muito importante, né? Essa comunicação também entre a base e o profissional, ela melhorou muito, né? A gente hoje tem uma comunicação quase que diária. Com relação ao Caio, primeiro, vamos organizar. O Caio, ele é um jogador também que precisa de uma atenção especial, porque ele vem evoluindo com relação à questão do arcabouço muscular, compleição física, ganhar massa muscular. E para isso, a gente não pode ter pressa. A gente tem que entender. A gente sabe que é muito cobrado, a gente é cobrado, mas é necessário que ele ganhe condições musculares para atender uma demanda de uma partida de 90 minutos. Não só atender uma partida de 90 minutos, como uma sequência de jogos que também é muito grande. Então, a gente conhecendo todo o sistema, olhando todas as fragilidades, tanto do sistema como da sua compleição física, nós os separamos e estamos fazendo um trabalho absolutamente individualizado. Hoje eu poderia chegar e falar assim, toma, treina. Mas aí eu não sei como ele vai se comportar ao longo de 3, 4, 5, 6 jogos. Então hoje o CAP está preocupado em torná-lo um atleta altamente competitivo. Detalhe por detalhe. Alcançamos com a avaliação ortomolecular alguns índices, alcançamos com as avaliações físicas alguns índices e estamos evoluindo progressivamente muito bem com ele. Mas não tenho pressa nenhuma, zero pressa, só para ele seguir e quando ele se apresentar para jogo, ter tanto sucesso quanto os outros estão tendo. Com relação aos outros atletas, a gente está fazendo, eu tenho que mencionar a compreensão do treinador, de entender
esse processo transitório e saber usar no momento certo, como ele tem feito com maestria, mas não posso deixar de ressaltar como o Anderson conseguiu ajustar tudo isso. O Anderson Barros foi um mestre, organizou todas as ações de como transitar, vem para nós, acabaram de fazer para a gente agora, acabaram de fazer com o CAPES aqui profissional, todos os atletas que jogaram ontem, o regenerativo, como o profissional faz. Amanhã eles vão atuar como o jogador atua após 48 horas do jogo. Então, todo esse processo está sendo feito com o máximo de respeito, independente da necessidade. Boa tarde, evangelista. Queria que você falasse a situação da recuperação do Marcelo Matos e do Kelvin. Perfeito. São os dois jogadores com cirurgia, né? Então, o Marcelo Matos já está numa fase praticamente final, né? Ele tinha feito uma cirurgia no ligamento cruzado anterior, né? Que foi uma fatalidade, foi uma entrada num treino, e agora ele precisou fazer uma cirurgia no tendão do músculo anterior da coxa, tá? O tendão quadricipital. Sendo assim, perdeu muita massa muscular e ele agora já praticamente recuperado, ele vai seguir o processo de fortalecimento também para não incorrer em qualquer erro de uma recidiva, né? Então ele está fazendo agora um processo final, pode levar um mês, pode levar um mês e meio, não gosto de precisar porque isso vai muito da evolução de cada atleta. Na literatura fala, mas é cega, não sabe o que a gente está fazendo aqui 3 vezes por dia. O Kelvin acabou de chegar de São Paulo, fez uma cirurgia bastante delicada, que também requer uma atenção muito especial. Ele rompeu o cruzado anterior e o cruzado posterior, então são antagônicos, né? Então, até para ganhar arco de movimento, a gente precisa ter uma atenção muito especial, começando agora, provavelmente 8 meses ou 9 meses. Mais alguém? Falou, obrigado. Obrigado, gente. Forte abraço, boa tarde.